Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Sandro e esse é o canal Matemática Class. Nessa aula estaremos trabalhando o conceito de funções quadráticas e do cálculo de suas raízes aí pela aplicação da fórmula de Bhaskara. Então, se ainda não é inscrito no canal, vai logo se inscrevendo. Também aproveita para curtir esse vídeo, ajuda bastante. E depois, é claro, vem comigo! Muito bem, pessoal, então vamos lá, para a nossa aula de função quadrática. Bem, vamos começar aqui por entender o que é uma função quadrática, o que muda na sua lei de formação em relação a outros tipos de função. Então, uma função quadrática, pessoal, é uma função do tipo f de x, tá bem? Igual a ax quadrado mais bx mais c, onde o nosso a, b e c são números reais e ditos coeficientes, tá? E o nosso x, a nossa também variável real, tá bem? Há uma condição de existência aqui, de que o valor de a não pode ser zero, porque se o a for zero, ele some junto com ele, com o x ao quadrado, visto que ele é o coeficiente do x quadrado, ele está multiplicando o x quadrado, e aí se essa lei de formação não possui mais x elevado ao quadrado, então deixa de ser uma função quadrática e passa a ser uma função afim, cuja aula aí nós já temos aqui no canal também. Vou deixar aqui em cima para vocês estarem assistindo, ok? Bom, vamos pegar aqui alguns exemplos, tá, de leis de formação que são funções quadráticas, então. Ó. Vamos ver aqui. Ó. Primeira, f de x igual, tá, a 2x quadrado menos 3x mais 5, por exemplo. Vejamos uma outra. Ó. B, f de x igual a menos x quadrado menos 7x mais 8. Mais uma, tá? F de x igual a x quadrado menos 9. Podemos colocar mais exemplos aqui ainda. F de x igual a x ao quadrado menos 2x, tá? Mais uma, tá? F de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos, tá, de funções que são funções quadráticas, também conhecidas, como funções do segundo grau, devido ao grau do polinômio, que forma essa função, ali na lei de formação dele, tá bem? Bom, por uma questão de entendimento mesmo, nós podemos destacar aqui quem são os valores de A, B e C, Então, observem aqui, ó, que o A é o valor 2, o valor que está aí multiplicando o x ao quadrado, está colado com a parcela em x quadrado, tá? Nós podemos colocar aqui que o B é menos 3, porque é a parcela em x, e que o nosso C é o número 5, certo? Lembrando que esses termos poderiam estar fora de ordem, Aqui, as parcelas estão escritas em ordem, decrescente, de potências de x, mas poderia estar fora de ordem, então você tem que lembrar que o A é aquele número que está com o x ao quadrado. O B com o x e o C é o termo independente de x. Não importa, então, a ordem em que estão escritas as parcelas, mas sim o papel que desempenha cada um desses coeficientes na lei de formação. Joinha? Bom, então aqui nós temos que o A, ó, ele é o número menos 1, quando não aparece coeficiente, só tem a parte literal aqui da parcela, então esse coeficiente é o número 1. Se tem o negativo, então menos 1, tá bem? O nosso B aqui é o número menos 7, e o C é igual a 8. Bom, aqui nós temos na letra C uma que está incompleta, Ó, nós temos que o nosso A é 1, não tem a parcela em x, então significa que o B, o coeficiente B, ele é 0, tá? É 0x aqui, não tem x. E nós temos ainda que o C é o número menos 9. Olha só essa daqui, ó. O A é 1, certo? Quando não tem número, ele é 1.
nós temos agora a parcela em b, que é o número menos 2, tá? Mas nós não temos aquele número sozinho, né? Independente de x. Significa que ele é zero, né? E aqui nós temos que o a é 1 também, né? Por último, aqui o nosso último exemplo. Nosso b é o número menos 5 e o nosso c é o número 6, tá bem? Então aqui nós temos, né, vários exemplos aí de funções quadráticas. Bem, o que difere, né, basicamente, a lei de formação da função afim da função quadrática, né, em termos de fazer cálculos, tá? Então, vamos pegar aqui um novo layer, tá? E vamos pegar um exemplo aqui, ó, de uma função quadrática, tá? Então, f de x, ok? Igual a 2x² menos 3x mais 1, por exemplo, tá? Então, para você calcular aqui, por exemplo, as f de x, né? Por exemplo, f de 0, tá? Basta você substituir o x por 0. Exatamente igual, né, a dinâmica de cálculo lá nas funções afim, tá bem? Então, nossa expressão aqui ficaria 2 vezes 0 ao quadrado menos 3 vezes 0 mais 1, certo? O que vai mudar? Que na expressão aritmética que vai surgir aqui, eu vou ter também potências para resolver, né? Na função afim, não, né? Bom, então aqui vamos lembrar da prioridade operatória. Primeiro resolvemos as potências, tá? Depois as multiplicações, por último as somas e subtrações. Então, 0 ao quadrado é 0, vezes 2, 0. 3 vezes 0 é 0, então menos 0 aqui, e mais 1. Ora, 0 menos 0 mais 1 é 1, tá certo? Vamos ver mais um exemplo, tá? Vou colocar isso aqui como se fosse letra A. Letra B, ó. f de 2, por exemplo, ficaria o quê? 2 vezes 2 ao quadrado, menos 3 vezes 2, mais 1, certo? E agora é só resolver. 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 2, 8. Vamos lá. Menos 3 vezes 2, menos 6. E mais 1, certo? Então, 8 menos 6 é 2, mais 1, 3. Tá bem? Lembrando que o resultado para nós é a mesma coisa que o y, tá bem? Então, eu posso dizer que y é a mesma coisa que f de 0 aqui, e que deu 1, e que aqui nós temos que o y, que é o nosso f de 2 nesse caso, está dando 3. Tá? Então, o y f de 0 é 1 e o y f de 2 é igual a 3. Cabe ressaltar aqui ainda, né, que em todas essas expressões que eu escrevi aqui, todos esses exemplos, poderíamos ter escrito y igual a 2x² menos 3x mais 5, por exemplo, né? y igual, tá bem? Todas elas seria absolutamente a mesma coisa, porque em termos de simbologia, f de x e y é a mesma coisa. Você pode usar um ou outro, tá certo? Então, dependendo muito aí do autor, do exercício, né? Ele vai usar ou y ou f de x, tranquilo? Muito bem, então. Bom, uma coisa bem interessante, né, que acontece quando os alunos vêm, né, se deparam aí com uma função quadrática, eles querem logo ir aplicando Bhaskara, né? Mas você tem que lembrar que Bhaskara é um método resolutivo, né, uma fórmula resolutiva para equações de segundo grau, não para funções, tá? Então, sim, né, nós vamos usar Bhaskara, mas num caso bem específico de função quadrática, que é quando temos que calcular as raízes dessa função, né, que são os números que tornam, né, ela igual a zero, que anulam a função. Então, vou pegar aqui um exemplo para nós. Olha só, f de x, tá, igual a x² menos 5x mais 6. Estarei aplicando Bhaskara aqui, tá, porque eu vou calcular as raízes da função. Então, como eu disse para vocês, né, olha só, raiz da função quadrática. As raízes têm o poder de igualar a função a zero, né? De anular a função. Então, quando eu olho só para esta igualdade aqui, aí ela se transforma numa equação, vamos colocar aqui, do segundo grau. E aí sim, né, para resolver equações de segundo grau, fórmula de Bhaskara, tá? Por isso que é tão
que lembra tanto, né, aquele momento que eu fui mostrando os valores de A, B e C, lembra tanto, né, o processo de aplicação da fórmula de Bhaskara, porque a gente tem que identificar os valores de A, B e C aqui também, tá? Então vamos lá, ó. Primeiro, vamos fazer isso, identificar o valor de A, B e C. Então o nosso A é 1, o B é o número menos 5 e o C é o número 6, tá? Segundo momento aqui da Bhaskara, calcular o delta ou o discriminante, que é dado por b ao quadrado menos 4ac, tá bem? Então vamos ver como que fica isso. Então, o nosso b é um número negativo, então na hora de substituir, né, entre parênteses, menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 6. Primeira potência, então nós vamos ter aqui 25. Depois as multiplicações, 4 vezes 1 vezes 6 vai dar 24, no caso menos 24. E por último a subtração, que vai dar 1. Terceiro momento, vamos aplicar efetivamente a Bhaskara, né? Então, a raiz ou as raízes da função serão dadas por menos b, mais ou menos, raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o valor do a. Vamos substituir. Então, menos da fórmula, menos 5, que é o valor do nosso b, mais ou menos, raiz quadrada do delta, mas o delta vale 1, tá certo? Vamos colocar aqui o número 1, dividido por 2 vezes o valor do a, que também é 1. Continuando as continhas, né? Então, 5, porque menos com menos dá mais ou menos. Raiz quadrada de 1, pessoal, é 1, né? Não resta dúvidas disso. Espero, né? Bom, 2 vezes 1, 2, tá? E aqui nós temos dois momentos, né? Somar o 1 com o 5 e dividir por 2 e subtrair o 1 com o 5, gerando aí as nossas raízes. x1, que é 5 mais 1, 6, dividido por 2, 3. E x2, que é 5 menos 1, 4, dividido por 2, 2. Tem alguns que aprendem, né, a chamar isso aqui de x' e x duas linhas. Absolutamente a mesma coisa, tá? Eu tenho o hábito de chamar de x1 e x2, né? Índice 1 e índice 2. Assim como tem alguns que aprendem, né, no colégio aí, a calcular a Bhaskara tudo junto, né? Não fazer o delta ou discriminante antes, fazer tudo junto aqui, ó, raiz quadrada de b quadrado menos 4ac. Também não tem problema, é só uma maneira diferente de resolver. Tranquilo? Bom, se você quer mais exemplos aí de como que se resolve equações, né, pelo método de Bhaskara, então você pode estar aí assistindo essa aula que eu vou deixar aqui em cima para vocês. Também tem, né, os métodos para resolver aí equações incompletas do segundo grau, que, claro, né, podem ser resolvidas também por Bhaskara, tá? Mas possuem métodos particulares que servem somente para elas também, tá? Então é isso, pessoal. Nessa aula aqui eu só quis apresentar, né, para vocês o que é uma função quadrática, bem como proceder no cálculo de suas f's de x, tá? E também no cálculo de sua raiz. Na próxima aula, gráfico da função quadrática. É isso aí, muito obrigado pela atenção de vocês, um grande abraço e até a próxima. Fui!